voltarei nesta manhã para a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo de número 5, versículo de número 18. Efésios capítulo 5, versículo 18. E não vos embriagueis com vinho em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Bem, o título da nossa meditação nesta manhã é como ser cheio do Espírito Santo. Esse é um assunto que preocupa muitas pessoas. É um assunto muitas vezes mal entendido por muitos crentes. Não é um assunto complexo, na verdade, mas que muitos pregadores desnecessariamente complicam. É um tema de particular interesse de todo crente, como ser cheio ou preenchido do Espírito Santo e viver na plenitude do Espírito Santo. É um dos grandes temas daquela maravilhosa doutrina do Espírito Santo que nós extraímos da Palavra de Deus. E se você deseja ter um panorama mais completo sobre essa doutrina, eu lhe recomendo a nossa série de 12 estudos sobre o Espírito Santo de Deus, que está disponível no site da Missão São Paulo, onde você poderá considerar questões sobre dom de línguas, batismo do Espírito Santo, o papel e os atributos do Espírito Santo. Mas nessa manhã nós desejamos voltar a nossa atenção a esse tema tão maravilhoso: como ser cheio do Espírito Santo de Deus. E queridos, como ser cheio do Espírito Santo? Deixe-me começar dizendo que a Palavra de Deus, o Novo Testamento em particular, não ensina sobre um batismo do Espírito Santo posterior ou subsequente à regeneração, à salvação. Não há na Bíblia o ensino de que nós somos salvos e então, depois da conversão, da regeneração, somos batizados pelo Espírito Santo. Então o Espírito Santo vem de alguma maneira que ele não estava em nós, habitar em nós de uma maneira mais completa, como ele nunca habitou antes. O ensino que diz que há uma experiência chamada segunda bênção, ou batismo do Espírito Santo após a conversão, é um grande, um imenso erro. Primeiro porque ele não é derivado ou extraído das páginas da Palavra de Deus. É um ensino que tem sido difundido e proclamado no meio cristão há uns 200 anos apenas, mas sobretudo nos últimos 50 anos tem sido tomado como a grande bandeira do movimento pentecostal. É um ensino que gera muita confusão e você não precisa ir muito longe para ver a confusão que isso é gerada. Apenas ligar a televisão nos canais evangélicos ou conversar com alguns crentes em Jesus Cristo que estão sob a influência deste ensino. E a nossa intenção nesta manhã, em parte, é explicar o porquê isso acontece, o porquê dessa confusão. Bem, o ensino bíblico sobre o batismo do Espírito Santo é que o batismo do Espírito Santo é algo que acontece na conversão. É quando uma pessoa é salva, regenerada. Esse, de acordo com a palavra de Deus, é o batismo do Espírito Santo. Uma pessoa é batizada no Espírito ou selada pelo Espírito na conversão. E é exatamente ali que acontece aquilo que nós entendemos por batismo do Espírito Santo. O crente, ele é batizado pelo Espírito Santo uma só vez. E isso acontece no momento da regeneração, no momento em que ele é salvo. Bem, será que pode ser provado biblicamente que a conversão é o batismo do Espírito Santo, ou que esse batismo acontece na conversão? E que isso inclui a vinda e a entrada do Espírito Santo por inteiro na vida de um crente? Será que o fato de nós assistirmos e vermos tantos debates a respeito dessa questão é porque a Bíblia não é clara a respeito dessa matéria e porque ela não é clara, há tanta discussão e debate e confusão? Ou não, queridos? O fato é que a palavra de Deus é cristalina no que se refere à doutrina do Espírito Santo e muito claro nesse tema sobre o batismo e sobre o encher do Espírito Santo. Há não poucos, mas muitos, vários textos na palavra de Deus lidando com o encher do batismo do Espírito Santo. E textos que provam completa e repetidamente que a regeneração é esse batismo do Espírito Santo e que o Espírito Santo de Deus vem habitar
completa, inteira e pessoalmente na alma de uma pessoa regenerada no exato momento da conversão. Por quê? E não estágios. Por quê? Porque é o Espírito Santo de Deus que converte uma pessoa e vem habitar em uma pessoa. Bem, ainda embora não haja um segundo batismo do Espírito Santo para além da conversão, será que nós podemos sentir a presença e a obra do Espírito Santo de Deus em nós para além da conversão, em ocasiões posteriores à conversão? Bem, é claro que sim. E uma das maneiras pelas quais isso acontece é aquilo que na palavra de Deus é chamado de o encher do Espírito Santo. E é sobre isso que nós desejamos falar e lidar nesta manhã. Bem, o encher ou o preencher, ou mesmo a unção do Espírito Santo são termos sinônimos. A pergunta que normalmente é feita pelas pessoas quando eles chegam a este ponto de compreender que o batismo do Espírito Santo é na conversão, é a seguinte pergunta: se os discípulos do Senhor Jesus Cristo, ali logo no início da igreja, no livro de Atos, já tinham sido salvos, por isso são discípulos, e o Espírito Santo de Deus já tinha vindo habitar neles por inteiro, e não em partes, e não em gotas, mas por inteiro, como selo da salvação. E o apóstolo Paulo nos diz que aqueles que não têm o Espírito não são de Deus. Como poderia alguém ser salvo sem o Espírito? E a pergunta é a seguinte: se aqueles discípulos no início da igreja já tinham sido salvos e habitados completamente pelo Espírito Santo de Deus, bem, o que aconteceu então naquele dia de Pentecostes? O que exatamente ocorreu naquele momento? O que foi então que aconteceu com eles quando o Espírito Santo, de maneira pública, veio sobre a igreja iniciante na cidade de Jerusalém no dia de Pentecostes? Se eles já tinham sido salvos e a habitação do Espírito Santo em suas vidas? Bem, a resposta da palavra de Deus no livro de Atos, Lucas nos diz que eles foram cheios do Espírito Santo e não batizados pelo Espírito Santo, mas cheios do Espírito Santo. E eu convido você a abrir agora no livro de Atos, no capítulo de número 2, onde nós temos uma narrativa maravilhosa a respeito disso. Eles não foram batizados pelo Espírito Santo novamente, como uma segunda bênção, mas sim cheios do Espírito Santo, veja, para realizarem uma obra, uma tarefa que estava diante deles, do lado de fora das portas onde eles estavam reunidos. Deus trouxe uma tarefa a ser realizada e assim os preencheu com o Espírito Santo para realizarem aquela obra. Atos capítulo 2, versículo 1: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar, dentro de um local, reunidos ali os discípulos. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, um som muito alto, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Não o vento, mas o som. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, não de fogo, mas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Veja agora: e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Eu não entrarei em detalhes em questão de línguas, mas recomendo você aqueles 3 estudos sobre línguas, na doutrina do Espírito Santo. Mas aqui está o encher do Espírito Santo, conforme nós lemos neste versículo de número 4, e todos foram cheios do Espírito Santo. Bem, não batizados pelo Espírito Santo novamente, mas sim como que preenchidos, cheios do Espírito Santo para realizarem uma obra que estava ali diante deles para ser feita. De maneira que nós aprendemos que há manifestações, eu posso usar esse termo, e bênçãos do Espírito Santo na vida de crentes posteriores à conversão. E aqui está um exemplo delas. Queridos, não há uma segunda bênção após a conversão, mas uma segunda, uma terceira, uma centésima, uma milionésima, e nós precisamos de todas essas bênçãos após a conversão. Não há uma singular ou grandiosa bênção após a conversão comparada à regeneração, mas há muitas e muitas bênçãos após a conversão, e nós caracterizamos isso pelo encher do Espírito Santo. Isso é chamado na Bíblia desse preencher, dessa unção do Espírito Santo de Deus.
ao antigo dizer entre o povo de Deus na história do cristianismo, um só batismo e muitos encheres do Espírito Santo. É exatamente isso que acontece em nossa vida após a conversão. Esses encheres ou preencheres do Espírito Santo podem acontecer com frequência na vida de um crente, na verdade, e devem acontecer com muita frequência. E o que nós desejamos é ser cheios do Espírito Santo, é andar na plenitude do Espírito Santo, é não estarmos pela metade nesse cálice, mas transbordando pelo Espírito Santo de Deus. Uma vida cheia do Espírito Santo para vivermos de uma maneira agradável ao Senhor. Bem, o que é esse encher do Espírito Santo? O encher ou unção do Espírito Santo de Deus corresponde à mesma coisa. E isso, lembre-se, não tem nada a ver com o batismo do Espírito Santo adicional e inventado pelo movimento pentecostal. É algo muito diferente. E é algo muito claro na palavra de Deus. O chamado batismo do Espírito Santo pentecostal trata-se de uma experiência sensorial, física. Permita-me fazer esse paralelo para que as coisas se tornem mais claras aqui, que a palavra de Deus ensina. O chamado batismo ou segunda bênção no meio dos nossos amigos pentecostais trata-se de uma experiência física ou sensorial que é acompanhada por supostas percepções ou sensações físicas, dons de línguas estranhas, certos sentimentos, certos prazeres, na verdade, alguns descrevem, certas intuições. Mas o encher do Espírito Santo, descrito aqui no livro de Atos, é de uma natureza bem diferente, tanto do caráter quanto do propósito do batismo pentecostal, que diz que todo crente deve receber após a salvação. Em outras palavras, quando nós comparamos o ensino do pentecostalismo sobre o Espírito Santo de Deus, em particular o batismo e a unção, com o que a palavra de Deus descreve e ensina, nós vemos algo muito diferente. O pentecostalismo confunde unção ou encher do Espírito Santo com um suposto batismo do Espírito Santo. Nós vamos ler em muitos textos da palavra de Deus a realidade, a existência de um encher do Espírito Santo. Mas isso é confundido no meio pentecostal, tanto clássico quanto neopentecostal, com um suposto batismo do Espírito Santo. Aqui no livro de Atos, nós encontramos o encher do Espírito Santo com uma conexão com línguas. Há uma conexão entre o encher do Espírito Santo, aqui nesse texto em particular, e a capacidade de falar em línguas estrangeiras, em idiomas estrangeiros, no versículo 4 do capítulo 2. Observe mais uma vez. E todos, isto é, aqueles discípulos que estavam naquela residência, foram cheios do Espírito Santo, não batizados, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Mais uma vez, não vou lidar com questões de línguas de um modo extenso nessa manhã, mas apenas para dizer que essas línguas aqui foram línguas estrangeiras e não línguas estranhas ou esquisitas. Línguas estrangeiras ou idiomas, não línguas estranhas, eram idiomas, e a palavra traduzida línguas aqui, a palavra glossa, no grego, de onde nós tiramos glossário, língua real, dicionário. Isso quer dizer que esses discípulos, naquele dia, começaram a falar em idiomas reais que já existiam sobre a face da terra. Começaram a falar em grego, em egípcio, em assírico, em aramaico, em muitos idiomas de países diferentes. Eles não começaram a falar supostas línguas estranhas do tipo Shabalabacantaobi, que ninguém entende, muito menos línguas angelicais, que ninguém jamais ouviu falar, mas idiomas reais, que seriam compreendidos por pessoas que tinham aprendido aqueles idiomas ou nascido em países onde aquelas línguas eram faladas. E isso é muito, muito importante. Tanto aqui, quanto na carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, quando eles dizem que um fala em língua, observe que o termo estranho ali está em itálico, isso quer dizer que ele não está no original. Foi adicionado pelo tradutor apenas para nos ajudar. Mas se você tirar esse termo ali, que na verdade confunde, Paulo nos diz que vocês falam em línguas, idiomas. E é muito óbvio a necessidade de eles terem aprendido esses idiomas aqui. Foram apenas os discípulos, nessa ocasião, que aprenderam essas línguas ou idiomas,
não línguas estranhas, jamais ouvidas ou pronunciadas na face da terra, ou língua dos anjos. Nenhum daqueles 3.000 homens, pessoas que se converteriam na sequência do capítulo, falaram essas línguas. Não lhes foi dado no dia de Pentecostes esse poder ou essa capacidade. Conforme nós lemos no versículo 41 do capítulo 2, a língua aqui era um sinal, e você e eu já sabemos o que é um sinal, é como uma placa, um indicador para uma realidade. Aquelas línguas faladas pelos discípulos estavam sinalizando aos judeus incrédulos que não receberam a Cristo, que a bandeira da igreja judaica tinha descido do mastro e a bandeira da igreja judaica gentil internacional tinha subido do mastro, e agora a palavra de Deus seria proclamada a todas as pessoas no mundo inteiro, e esse era o sinal. Bem, você se recorda do contexto histórico do dia de Pentecostes, uma grande festa dos judeus. E nós lemos no livro de Atos que no versículo 5, em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. Isso quer dizer que eles tinham nascido em outros países, criados pelos seus pais ali, e tinham como primeira língua a língua daqueles países, mas tinham aprendido também o hebraico, possivelmente o aramaico, de seus pais. E eles tinham vindo, porque eram judeus dispersos, adorar em Jerusalém, porque todo judeu tinha a obrigação de ir a Jerusalém pelo menos 3 vezes no ano. E aqui estavam eles, em Jerusalém, judeus, homens religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E veja o que Deus vai fazer agora. Porque Ele está inaugurando a igreja, então Ele vai mostrar aos judeus incrédulos de Jerusalém, que tinham desprezado o Messias, que o Evangelho agora é para todas as nações. Cristo reúne, pelo seu Espírito, Deus reúne aquelas pessoas no lugar onde os discípulos estavam. E qual é a melhor maneira de reunir gente num lugar? Bem, você toca uma trombeta ou faz um barulho. É exatamente isso que acontece. Um barulho muito forte, alto, do lado de fora da residência. E as pessoas ouvem e saem correndo em direção àquele barulho. E há multidões de pessoas em torno daquela casa. Você percebe como Deus preparou uma audiência para o povo de Deus começar a evangelizar? Bem, algumas nações, quando eles querem reverência sob o hino nacional, e as pessoas estão batendo papo no estádio, onde quer que seja, alguém toca um tarol muito forte, todo mundo para e olha, e imediatamente começa-se o hino para que chame a atenção. É isso que Deus está fazendo, Ele reúne as pessoas que precisam ouvir com esse barulho estrondoso, e todo mundo corre para fora e se reúne em torno dessa casa, e ali o povo de Deus é enchido pelo Espírito Santo para uma tarefa diante deles. E qual é a tarefa? Evangelizar aquelas pessoas que vinham de outros países. E lhes é dado um dom de falar nos idiomas daquelas pessoas. Um começa a falar em latim, o outro em grego, o outro em cóptico, o outro em siríaco. E ali há pessoas desses vários países que começam a ouvir o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, e Pedro vai pregar na língua deles, de modo a entender, porque a palavra ou a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus pregada, inteligível, e não em xabalabacantas, porque você não entende nada. E eles começam a pregar o Evangelho, e as pessoas entendem o Evangelho, e algumas pessoas escarnecedoras começam a dizer, está cheio de álcool, porque ele não entendia a língua do próximo, mas entendia na sua. Então Pedro se levanta e começa a pregar o primeiro sermão da igreja cristã. E o resultado nós lemos no versículo 37, ouvindo eles, essa multidão, compungiram-se em seu coração essa obra do Espírito, ao ouvir a palavra, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos que estavam pregando, que faremos, homens e irmãos? Então Pedro lhes diz, levanta a mão e vem para frente quem quer ser salvo. Foi isso que ele diz. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Nós aprendemos o método de evangelismo aqui. E o resultado é no versículo 40, que com muitas outras palavras testificava e exortava, dizendo, salvai-vos dessa geração, de sorte que muitos foram salvos, batizados então, que de bom grado receberam a palavra. E nós lemos no final desse capítulo que muitos foram salvos naquele dia. Bem, queridos, línguas, idiomas reais e não estranhos ou esquisitos, verdadeiras línguas, como um sinal para os judeus incrédulos e para a proclamação da palavra de Deus de uma maneira audível e clara da mensagem do Evangelho. Não foi dada a toda a multidão após a conversão, mas apenas aos discípulos. E dentro do propósito de Deus revelado em sua palavra, isso não mais deveria acontecer na história da igreja, de maneira que se limitou apenas àquele período específico,
E nós lemos poucas ocasiões no livro de Atos entre as igrejas, onde isso acontecia, e deveria acontecer porque línguas também é uma profecia. Até que o Novo Testamento fosse escrito e toda a verdade fosse revelada e registrada na palavra de Deus. E nós vemos as línguas cessarem, os sinais cessarem e os apóstolos passarem, porque a verdade foi entregue uma vez por todas e nós estamos sob ela. Então esse é o ensino da palavra de Deus. O primeiro encher do Espírito Santo aqui no dia de Pentecostes, porque tinha uma dimensão pública para marcar visivelmente o início da igreja cristã, então foi acompanhado por esse grande estrondo público, esse grande sinal de línguas estrangeiras para se pregar numa oportunidade daquela em Jerusalém. Para que os discípulos pudessem pregar Jesus Cristo àquelas pessoas que estavam presentes de outros países ali. Nenhuma das outras referências do encher do Espírito Santo inclui o falar em línguas estrangeiras. Isso contradiz os dizeres de muitas pessoas no meio pentecostal que diz que toda vez que você é cheio do Espírito Santo, o primeiro sinal é começar a falar em supostas línguas estranhas. Bem, obviamente as únicas ocorrências do falar de línguas no livro de Atos, além deste capítulo 2, está lá no capítulo 10, 46, e Atos 19, 6. Mas nós já observamos em estudos anteriores que esses dois eventos da descida visível do Espírito Santo são encheres do Espírito Santo, um derramar público do Espírito Santo, uma espécie de mini Pentecoste repetido mais duas vezes para mostrar novamente aos judeus que o Evangelho agora é para todos os gentios. Nós temos o caso de Cornélio e sua família, um romano, um gentio, e Pedro está dizendo, eu não vou comer cutia nem jacaré desse lençol, eu não quero saber de gentio, nem vou proclamar o Evangelho para gentio. Pedro, mata e come. Vai lá, o Espírito Santo desce sobre ele, e Pedro diz, agora vimos que Deus também não rejeita ninguém, seja de qualquer nação, mas que o busque a sua face. Mais uma vez, um mini Pentecoste mostrando ao judeu que o Evangelho é para todas as nações. E então, segundo caso, os discípulos de João dispersos em Éfeso, quando Paulo vem a eles, recebeste o Espírito Santo, mais um mini Pentecoste. E o último, mostrando às nações que o Evangelho havia vindo e a graça do Espírito Santo a proclamar. Assim, queridos, quando crentes, preocupados realmente em honrar a Deus, eles começam a estudar a palavra de Deus e comparar o que a Bíblia ensina com a doutrina que aprendem por aí, invariavelmente eles chegam a perceber o que nós temos percebido aqui nesta manhã. Quão distante estão as novas ideias sobre o Espírito Santo que têm sido proclamadas e propagadas nas últimas décadas por aí. E quão claro certas doutrinas da palavra de Deus são no que se refere a este ensino sobre o Espírito Santo de Deus. A Bíblia não é confusa no que se refere ao Espírito, nem ao batismo, nem à unção. Esse é um ensino amado e defendido pela igreja por séculos, 19 séculos, até que o movimento da confusão se iniciou em busca de esoterismo e sensações físicas e coisas do tipo. Mas a Bíblia não é confusa, nem a doutrina do Espírito Santo é confusa. Deus não nos deu uma revelação complicada, difícil de se entender. Esse é um ensino muito claro na palavra de Deus. Assim, aqueles irmãos e amigos nesta manhã que desejam um panorama ainda mais claro sobre línguas, tenham acesso àqueles estudos que já estão disponíveis no site e conheça e tenha essas coisas claras em sua mente e em seu coração e não seja levado por ventos de doutrinas estranhas. Bem, mas nosso objetivo nesta manhã é entender o ensino sobre o encher do Espírito Santo, mas não foi necessário fazer essa longa digressão. Bem, deixe-me alistar agora pelo menos oito elementos aqui no livro de Atos para nós entendermos o que é esse encher do Espírito Santo. Aqui está Atos capítulo 2, esse é o nosso versículo 4 novamente. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Bem, no dia de Pentecostes, todos os discípulos já salvos, que receberam o Espírito de Deus na conversão, na regeneração, eles foram agora preenchidos ou enchidos do Espírito Santo. Atos capítulo 4, versículo 8 agora. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse, principais do povo e vós, anciões de Israel. Quando Pedro deu a sua defesa ao Sinédrio, ele estava cheio do Espírito Santo. Comece a observar o contexto e a circunstância dessas
representações de homens sendo cheios do Espírito Santo. Você vai perceber que o Espírito Santo, a pessoa é cheia do Espírito Santo, não para se sentir bem consigo mesma, mas para realizar uma tarefa diante deles. Atos capítulo 2, versículo 4, foi para pregar o evangelho a estrangeiros que estavam em Jerusalém, juntamente com o marcado início da igreja cristã. Aqui em Atos capítulo 4, Pedro é cheio do Espírito Santo quando ele está diante dos líderes de Israel para testemunhar de Cristo diante deles. Você vai ver agora em Atos capítulo 4, versículo 31 também, a mesma coisa, e tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, veja, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Pedro, novamente, cheio do Espírito Santo e os demais irmãos. Versículo 32. E era um coração e alma da multidão dos que criam. Ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comum. Para um período específico, obviamente, de perseguição. Pedro, cheio do Espírito Santo, agora junto com os demais discípulos, e em respostas a uma oração feita por ajuda, o que lhes é dado? Grande ousadia, grande senso de união. O objetivo era dispersar a igreja, eles oram por unidade, lhes é dado. Eles querem falar de Cristo com ousadia, lhes é dado. O encher do Espírito Santo para uma tarefa a ser realizada. Atos capítulo 6, versículo de número 3. Escolhei, pois, irmão, dentre vós, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre estas necessidades. O encher do Espírito Santo foi considerado uma qualificação para uma tarefa, a tarefa do diaconato. O que indicava que essa pessoa estava cheia do Espírito Santo para ser separada para a tarefa do diaconato? Bem, sabedoria espiritual que lhe fora dada, santidade de vida indicava que essa pessoa estava cheia do Espírito Santo. Não o dom de línguas, não arrepio no corpo, não gritar e pular ou fazer qualquer tipo de coisa. Santidade de vida, sabedoria no conhecimento da palavra de Deus. O Espírito Santo dá isso. Estavam cheios do Espírito Santo esses homens porque eram homens santos, homens que amavam e conheciam a palavra de Deus, e se tornou visível a toda a congregação, que eram pessoas que oravam e estudavam a palavra de Deus, e estavam cheios do Espírito Santo, e assim foram separados para o diaconato. Atos capítulo 7, versículo 55. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, esse é Estevão, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. Estevão foi preenchido pelo Espírito Santo de Deus e recebeu graça para uma tarefa, a saber, enfrentar o martírio. Ele foi apedrejado e morto, e Deus deu graça a ele para morrer louvando a Deus e contemplando a Cristo. Uma graça para uma tarefa. Atos 9, versículo 17. E Ananias foi e entrou na casa, impondo-lhes as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. O que nós temos aqui é que Paulo foi preenchido após a sua conversão, e assim ele foi preparado para enfrentar a sua nação e proclamar Jesus Cristo, e ele estava pronto para fazer isso, e dali ele sai proclamando e convencendo os judeus e os gregos sobre Cristo Jesus. Atos capítulo 13, versículo 9, mais um último texto. Nós lemos aqui, no versículo 9, todavia Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, e fixando os olhos nele, e aqui ele começa a repreender um homem enganador e perturbador, uma tarefa muito difícil para ser realizada. O Espírito Santo preencheu para realizar. Queridos, ao considerarmos todas essas referências sobre o Espírito Santo, a lição que nós aprendemos é que em várias ocasiões a mesma pessoa foi novamente e novamente preenchida pelo Santo Espírito de Deus, em circunstâncias diferentes, para objetivos e tarefas diferentes. O que o encher do Espírito Santo gerou nesses homens? Ousadia, fluência, coragem, destemor, fluência no testemunho, grande amor, grande unidade de propósito, profunda dedicação na obra do Senhor, visto na mordomia dos seus bens, lá no capítulo 4 de Atos, sabedoria, discernimento espiritual, conforto na perseguição, segurança, gozo, alegria.
Esses encheres do Espírito Santo são sempre percebidos na palavra de Deus em termos do que eles cumprem na vida de uma pessoa e nunca em termos de conforme aquelas pessoas se sentiram consigo mesmo após o encher do Espírito Santo. A partir daí você já traça um paralelo muito claro entre o suposto encher do Espírito Santo, o batismo do meio pentecostal e aqui da palavra de Deus. A ajuda do Espírito Santo por esse encher é sempre, conforme nós vimos, para um objetivo prático, para a realização de uma tarefa. Senhor, eu tenho uma montanha diante de mim para escalar, eu não consigo de mim mesmo, me ajuda a escalar essa montanha. Eu preciso testemunhar para um chefe difícil, eu preciso guardar meu testemunho numa vizinhança difícil, eu preciso vencer esses pecados, essas tentações, eu não consigo, Senhor, por mim mesmo, eu oro a Ti, me dá graça, vigor, ousadia, força, e sabe o que você recebe? O encher do Espírito Santo, para realizar essa tarefa, para santificar a sua vida, para agradar a Deus. É exatamente isso o que é o encher do Espírito Santo. Não uma questão de como eu me sinto, um arrepio no corpo, um sentimento tal, X ou Y. Não, uma capacitação específica para uma tarefa específica e objetiva diante de você, para honrar o Senhor, ou para obedecê-lo, ou para a santificação. E é isso que nós vemos nesses 8 versículos. Nós poderíamos seguir com mais e mais textos. Queridos, eu espero que todos tenham percebido algo importante. Uma pequena lição de hermenêutica, de interpretação bíblica. É dessa maneira que nós aprendemos a palavra de Deus. Você quer saber algo sobre encher do Espírito Santo? Procure essa palavra na Bíblia, na sua chave bíblica, todas as vezes que ela aparece na Bíblia, leia o contexto em volta e você vai ter uma figura formada do significado dessa doutrina, desse ensino. Você não pega essa palavra, você quer aprender sobre santificação? Bem, você vai na Bíblia, todas as vezes que a palavra santificação aparece, você vê em volta o contexto e você entende o que é santificação. O erro é, eu quero aprender sobre essa doutrina, deixa eu ir na internet, deixa eu perguntar ao filósofo bacana, X ou Y, deixa eu ir no dicionário. Não, o dicionário traz o senso comum da sociedade sobre uma palavra e conforme esse senso comum vai mudando, essas palavras mudam. Mas se você quer saber o que o Espírito Santo atribuiu a uma palavra, uma doutrina, você vai na Bíblia, separa essa palavra todas as vezes que ela aparece, 10 vezes, 100 vezes, estuda cada contexto e você vê as facetas e tem a figura completa do ensino. É tão fácil, é tão simples. E foi isso que nós acabamos de fazer. Nós queremos conhecer sobre a unção do Espírito Santo, nós aprendemos então que é sempre uma capacitação para realizar uma obra objetiva e prática diante de nós. Bem, nós aprendemos 2 coisas agora. Como estudar a palavra de Deus, retirar essas doutrinas, e em particular sobre o encher do Espírito Santo de Deus. Uma capacitação especial para uma tarefa real e prática diante de nós. Bem, em Efésios capítulo 5, versículo 18, nosso texto inicial, Paulo se refere a esse encher do Espírito Santo. Ele diz, Efésios 5, 18, e não vos embriagueis com vinho em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Mas se você observa esse capítulo por inteiro, você vai perceber, veja o exercício de interpretação, que esse capítulo está falando sobre o quê? Ele está falando sobre autocontrole, ele está falando sobre santidade, sobre comportamento sábio. Sabe o que esse capítulo está nos dizendo que é o encher do Espírito Santo? É que ele deve ser buscado, esse encher do Espírito Santo, para cumprir esses objetivos de autocontrole, de santidade e de comportamento sábio. Queridos, esse é o objetivo. O encher do Espírito Santo é um benefício prático de poder para todo crente em Jesus Cristo, como no livro de Atos. E nós necessitamos desse encher do Espírito Santo. Oh, amigos, como em Efésios aqui, é o encher para viver de uma vida de santificação. É isso que nós podemos, que nós precisamos. Como nós poderíamos testemunhar de Jesus Cristo a corações duros, sem o encher do Espírito Santo? Como nós poderíamos resistir à tentação sem o encher do Espírito Santo? E subir essas montanhas incríveis sem a graça do Espírito Santo em nossas vidas? É impossível. Nós necessitamos, após da conversão, de contínuos encher do Espírito Santo. Mas nunca confunda isso com o suposto batismo do Espírito Santo. Uma segunda bênção. O batismo do Espírito Santo é na conversão, quando ele vem habitar num crente e ele sela este crente. E sem isso, uma pessoa não é salva. Como alguém pode dizer que você é salvo e depois o Espírito Santo vem habitar em você? É impossível. Isso não é ensino da palavra de Deus. Mas há um outro ponto de grande importância aqui.
É muito importante percebermos que ali no livro de Atos, aquelas pessoas que foram enchidas ou preenchidas pelo Espírito Santo, veja, elas nunca oraram por um encher do Espírito Santo. Não é incrível isso? Elas nunca oraram por nome dizendo, Senhor, dai-nos um encher do Espírito Santo, como no dia de Pentecoste. Ó Senhor, enche-nos do Espírito Santo. Não há de indicação de que eles oraram isso de uma maneira específica. Pelo que eles oraram então? Bem, eles oraram por poder, ajuda e capacitação para realizar certas coisas. Nós vemos isso o tempo todo. Eles pedem por fluência, por unidade para a igreja não disperse, coragem, vigor, força. Eles oram por certas ajudas para realizarem certas coisas, como em Atos 4:29. Mas embora eles não pediram especificamente por um encher do Espírito Santo, serem cheios, o que eles receberam foi exatamente isso, o encher do Espírito Santo. E essa é uma lição que nós aprendemos aqui. O encher do Espírito Santo não é uma experiência que você deve buscar como um fim em si mesmo. Senhor, enche-me do Espírito Santo hoje. Pelo próprio feito de estar cheio do Espírito Santo. Senhor, eu quero estar cheio do Espírito Santo, enche-me do Espírito Santo. Não. Há uma montanha diante de você e você precisa de força e vigor e coragem. Peça por isso. E sabe o que você vai receber? O encher do Espírito Santo. Então, tomamos muito cuidado, porque nosso objetivo não é um fim em si mesmo de ser cheio do Espírito Santo. Nem nos é dito aqui, e em nenhuma dessas ocasiões registradas do encher do Espírito Santo, que ele envolva qualquer sensação física. Nós não vemos na palavra, em nenhuma dessas ocasiões do encher do Espírito Santo, que haja o registro de qualquer sensação física, de qualquer tipo possível. Essas supostas sensações físicas do encher do Espírito Santo são invencionices dos líderes no meio pentecostal. Os únicos sentimentos conectados com o encher do Espírito Santo aqui nessas passagens, no livro de Atos, são aqueles sentimentos de amor e gozo e alegria e grande vigor para realizar algo, para se manter unido como igreja. Obviamente, eles também se sentiram assegurados, seguros, de que Deus estava com eles, porque eles receberam ousadia. Eles haveriam de abrir aquela porta, em Atos, no dia de Pentecostes, e sair para fora por meio de uma multidão pronta para destruir eles. Esse povo cristão dessa seita, testemunhar para a gente dura que tinha acabado de matar o Salvador. Mas quando eles receberam a graça do Espírito Santo, eles estavam seguros de que Deus estava com eles. E este é um grande sentimento que nós temos no preencher do Espírito Santo. E você ora e clama a Deus por essa montanha ser escalada, então Ele responde, Ele te dá um grande senso de segurança também para realizar aquilo que você deve realizar. Queridos, obviamente, eles sentiram-se assegurados também, mas não há menção de qualquer sensação física que seja em nenhuma dessas passagens, como tremor nos braços, um frio na barriga, um arrepio na espinha, senso de leveza física, êxtase, movimento involuntário dos braços, dores que desaparecem. Nada do tipo é mencionado ou indicado com o encher do Espírito Santo em conexão. Perdão. Ninguém, de repente, ao ser preenchido pelo Espírito Santo, começou a gritar ali naquela sala, nem mesmo um aleluia foi dito. Ninguém, ao ter sido preenchido pelo Espírito Santo ali, se prostrou no chão chorando e clamando e berrando e fazendo barulho que ninguém entende. Você não lê nada do tipo aqui. Ninguém começou a rir ou chorar descontroladamente e perdeu o controle dos seus sensos emocionais. Ninguém fecha os olhos, começa a franzir a face intensamente e fechar os punhos, tentando se projetar para uma realidade espiritual. Você não vê nada do tipo no encher do Espírito Santo, coisas que você vê em certas reuniões por aí. Os líderes pentecostais, muitos crentes às vezes, em nossos dias, eles criaram uma lista imensa e infindável de supostas sensações físicas que você passa e você saberá que foi batizado pelo Espírito Santo. Mas essas listas são fruto da imaginação deles e não da palavra de Deus. E eles tomam esses textos sobre o encher do Espírito Santo, uma capacitação especial para uma tarefa específica, e tentam usá-los para provar um segundo batismo, uma segunda bênção.
Tanto em Atos quanto em Efésios nós vimos que o encher do Espírito Santo é sempre um poder prático para a realização de uma tarefa prática, de algo. Nunca uma experiência meramente de êxtase. É uma ajuda que é dada para um objetivo prático. E esse é um terceiro ponto que deve estar claro em nossas mentes. Bem, o encher do Espírito Santo, diz Paulo, não vos embriagueis com vinho em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. A palavra grega traduzida como encher aqui nesse contexto é preencher ou completar, e às vezes pode ser traduzido como adicionar, seja completos, adicionados pelo Espírito Santo. Bem, se você vai encher uma jarra, você não precisa necessariamente esvaziá-la por inteiro antes de enchê-la. Se ela está pela metade, você enche. Essa é a ideia. Você recebeu o Espírito Santo de Deus na conversão. Mas muitas vezes esse mundo e as preocupações legítimas dessa vida começam a tomar controle da tua mente. E você se sente distante. E de repente é um desafio diante de você. Você precisa agora ser preenchido aquilo que faltava da medida de certeza, de ousadia do Espírito Santo. É isso que Paulo está dizendo. O contrário disso é se embriagar com vinho, não é? Lá vai aquela pessoa. Eu preciso de coragem. Eu preciso de coragem para uma grande tarefa. E eu vou desafiar o presidente do Supremo Tribunal, que se aposentou agora. Então eu preciso encher minha cara para ir acusar ele, porque eu sei que eu posso ser preso ali. Não vos embriagueis com vinho. Não busque força, coragem, ousadia em drogas. Não busque a sua coragem, força, vigor contra o pecado na droga eufórica da música gospel. Porque isso vai te esvaziar por dentro e não te preencher. É uma droga eufórica, claro que é. Você não consegue mais viver sem pôr o fone de ouvido. Você só consegue se movimentar se tiver uma música de fundo. E tudo tem que ser com piano e teclado, tem que ser com voz mansa e artificialismo. Não troque o Espírito Santo de Deus por música, porque na segunda-feira não há música de fundo e você não vai conseguir vencer teu pecado. E disciplinar no estudo da Palavra de Deus e ser uma melhor pessoa, enchei-vos do Espírito Santo de Deus. E nós vamos ver como isso acontece. Se você vai ser cheio do Espírito Santo de Deus, esse é um preenchimento. Algo já aconteceu na conversão, ele veio habitar em você, talvez você o entristeceu, talvez você negligenciou as instigações do Espírito Santo. Você vem em arrependimento, confessa o teu pecado, roga por graça e favor, e o Espírito Santo completa a sua deficiência para a realização de certas tarefas. Bem, ele completa as nossas deficiências. Ele vai te dar poder onde nós somos fracos, ele vai dar sabedoria onde nós somos ignorantes ou ingênuos. Ele vai dar coragem quando nós somos covardes e tímidos. Ele vai dar discernimento quando nós estamos confusos, ou somos ingênuos, ou ignorantes a respeito da verdade da Palavra de Deus. É o Espírito Santo de Deus que completa as nossas deficiências. Nós lutamos e oramos por santidade de vida a cada dia, e Ele nos dá poder para isso. E assim, queridos, há muitas maneiras pelas quais o Espírito Santo completa, preenche as nossas dificuldades ou deficiências para a realizações dessas tarefas físicas. E isso quer dizer o que o apóstolo Paulo nos diz lá mais à frente, que você então pode todas as coisas em Cristo que te fortalece. É assim que Ele te fortalece. Então você pode todas as coisas em Cristo que te fortalece. Você pode vencer esse teu pecado que você tanto acaricia, porque Cristo te fortalece. Você pode ter mais coragem para testemunhar de Cristo Jesus, porque Cristo te fortalece. Você pode ser mais disciplinado no estudo da Palavra de Deus e quanto às coisas do Senhor, porque Cristo te fortalece. Você pode todas as coisas. Mas então vem o movimento pentecostal e recorta esse versículo e prega ele numa mansão e diz, eu posso todas as coisas. Você não percebe a loucura dessas coisas? Você pode sim, porque o Espírito Santo te fortalece a vencer o pecado, e a honrá-lo, e a servi-lo, e a amá-lo. Peça a Ele por estas coisas, e sabe o que Ele te dará? Encher do Espírito Santo. E você saberá e sentirá isso, não por um frio na barriga, mas você perceberá que Ele te dará mais clareza para discernir as coisas. O Espírito Santo de Deus, Ele não nos esvazia antes de encher, isto é, Ele não leva embora a tua razão e teu raciocínio.
Ele não te amarra braço e perna, suprime a consciência e te leva dominado a fazer uma coisa ou outra. Não, ele ativa as faculdades naturais que ele te deu na criação. Ele ativa a memória para te lembrar de bênçãos do passado. Então você sabe que hoje, nessa provação, ele vai te ajudar como ele te ajudou no passado. Ele ativa a consciência para que você saiba que você está indo no caminho errado e falando que não deve, e você para e obedece o Espírito Santo de Deus. Ele ativa as afeições e a alegria, e você consciente claramente faz as coisas que precisam ser feitas, e você sabe, isso foi do Espírito Santo. Eu jamais conseguiria evangelizar uma pessoa assim. Como foi que eu tive tanta fluência nessa manhã, nessa tarde, para evangelizar esse indivíduo? Parece que os versículos vêm naturalmente, e o raciocínio tudo perfeito, e a pessoa não tem o que falar. Isso foi o Espírito Santo. E quem me deu essa grande compaixão por essa pessoa e por aquela, quando naturalmente eu sou uma pessoa tão centrada em mim mesmo, foi o Espírito Santo, porque você orou por isso, e você submeteu a tua vida a Ele. Então Ele vem e ativa essas faculdades naturais, e você é cheio do Espírito Santo para servir a Cristo Jesus. Ele completa onde nós somos deficientes. Ele veio habitar em nossas vidas permanentemente, por inteiro, na conversão. E o selo da salvação é o Espírito Santo de Deus. Então, nós, salvos, agora diante de nós temos um grande desafio de santificação e de servir a Cristo nesse mundo. E de testemunho, e de evangelismo, e de nos afastar de tudo aquilo que é intrinsecamente mundano na igreja e no mundo. E para cada uma dessas tarefas específicas, que por nossa própria força nós não conseguiríamos realizar, o Espírito Santo completa a medida que faltava. E esse encher do Espírito Santo é uma ação invisível. Ela não envolve sensações físicas. Ela não envolve um tremor, uma perda de controle, histeria ou qualquer coisa causada por música, técnicas psicológicas. O Espírito nos abençoa e nos habilita com força e poder, capacitando quando sinceramente, humildemente, nós rogamos a Deus por ajuda. E o que Ele responde? O encher do Espírito Santo para aquela tarefa diante de você. Queridos, o encher do Espírito Santo, então, é uma capacitação para uma realização de tarefas práticas diante de nós. Você ora por sabedoria, você ora por ousadia, e o que você recebe às vezes, certamente, é a unção, o encher do Espírito Santo. Às vezes, como eu mencionei, uma situação de evangelismo, Senhor, eu tenho uma oportunidade hoje no trabalho, na vizinhança, me dá graça, me dá sabedoria, e de repente você se vê com a mente tão clara, e os versículos começam a vir na tua mente, mas porque você já estudou a palavra antes, porque você já memorizou versículos, e comparou versículo com versículo e texto, que o Espírito faz é ativar a memória e trazer aquilo que você já colocou ali dentro, pelo teu esforço, porque Deus não vai dar espaço para crente preguiçoso, obviamente que não. Não é o método do Espírito Santo colocar algo ali que eu não esteja buscando. Você se submete aos meios da graça, então Ele ativa tudo isso. E você é usado e abençoado nessas tarefas práticas. E você a cada dia estuda a palavra de Deus. Então Ele traz essas verdades, as coisas começam a se tornar mais claras e fazer mais sentido. E quando você vê certas coisas estranhas, você não tem dúvida, você diz, isso não está de acordo com a palavra de Deus, eu vou me afastar disso agora. Você não fica, será? Eu não sei, mas o amor, não julgueis, não entre aqui. Não, você sabe com toda clareza. E você está persuadido pela fé da verdade, e você se afasta do erro. E você honra o teu Senhor, porque você se tornou uma mulher, um homem maduro, sendo preenchido pelo Espírito Santo de Deus. Oh, quão maravilhoso é pensar sobre isso. Conforme a cada dia nós reconhecemos as nossas debilidades diante do Senhor, em várias e várias áreas, de santidade, de disciplina, de domínio próprio, de mais certeza e alegria, de vencer a autocomiseração e o orgulho, e reconhecemos isso diante do Senhor, e nós oramos ao Senhor por ajuda e força e fluência. Então nós recebemos um encher extra e renovado do Espírito Santo. E ao receber isso a cada dia em oração, sabe o que está acontecendo? Você está andando a cada dia no Espírito. Isso é andar no Espírito. Certamente que nós podemos falar em termos de mais poder do Espírito Santo. Certamente que nós podemos falar em termos de maior unção do Espírito Santo. Esses vocabulários são nossos, foram sequestrados pelo pentecostalismo, mas são nossos. Mais poder do Espírito Santo, maior unção do Espírito Santo, maior influência ou mais frutos do Espírito Santo. Nós podemos falar sobre isso, mas nunca podemos falar sobre mais
do próprio Espírito Santo, porque ele já veio habitar por inteiro dentro de nós. Na conversão, ele já habita num crente, e não depois da conversão, e não em uma segunda bênção, segundo batismo. Bem, deixe-me resumir, nosso tempo corre. Esse encher é uma capacitação especial do Espírito Santo de Deus, invisível aos sentidos físicos, mas nos fortalece e nos capacita quando quer que sinceramente e humildemente nós trazemos diante do Senhor as nossas debilidades. Ele responde, Ele ouve e nós clamamos por ajuda em situações específicas e Ele nos dá. Bem, queridos, busque esse encher do Espírito Santo para situações diversas. Ele é o nosso Espírito Santo, poder do Espírito Santo. Essa é uma palavra nossa, unção do Espírito Santo, do povo de Deus, prometido a seus filhos e filhas. Eu preciso realmente terminar com essa nota, talvez soe um tanto negativa, mas nesse momento eu preciso defender a fé. O que não é o encher do Espírito Santo? O Espírito Santo, ele não preenche uma pessoa para a autopromoção pessoal. O encher do Espírito Santo não é como uma roupa bela que te é dada, um perfume maravilhoso para que os outros vejam e te admirem e te batam palmas para você, algo que trai atenção para si mesmo. O Espírito Santo não é para a promoção pessoal. Porque o Espírito Santo de Deus não te coloca acima de outros crentes, jamais. Quando uma pessoa está cheia do Espírito Santo, ela não se coloca acima de outras pessoas. Mas o ensino pentecostal sobre o encher, o batismo do Espírito Santo, coloca outras pessoas acima de outras na igreja. E você será um crente de segunda categoria se você não foi batizado pelo Espírito Santo. E dificilmente você vai poder servir a Deus na igreja porque você não foi batizado pelo Espírito Santo. Você percebe o grande erro da carne nisso? O encher do Espírito Santo jamais eleva um crente acima de outro crente nesse aspecto. O encher do Espírito Santo produz humildade. O ensino pentecostal sobre isso produz orgulho camuflado. Olha o profeta chegando ali, olha a profetisa acolá. E todo mundo sabe. Batam palma para mim. Pensem sobre mim. O encher do Espírito Santo sempre glorificará a Cristo Jesus. O ensino pentecostal sobre isso glorifica pessoas, a si mesmo. Eu fiz isso, eu fiz aquilo no poder do Espírito Santo, e aquilo mais, e aquilo outro. Você percebe a carnalidade nesse meio, quão diferente do ensino da palavra de Deus. O ensino do Espírito Santo não suprime a mente, a razão e gera confusão em ninguém. O ensino do pentecostalismo eleva o domínio das emoções e das sensações, coloca o vagão na frente da locomotiva, a carroça na frente dos bois, reduz a mente racional e eleva a emoção. Mas isso que uma pessoa bêbada faz. Não é? Você já viu uma pessoa alcoolizada, ela ri fora de controle, não é? Ou ela chora do nada. Não vos embriagueis com vinho. Mas o ensino pentecostal é isso. Tremedeira, fora de controle, cai no chão, bagunça e todo tipo de coisa. Será que nós estamos atentos ao ensino da palavra de Deus? O ensino sobre o encher do Espírito Santo, o encher do Espírito Santo não é uma possessão. Não derruba uma pessoa no chão quando ela está cheia do Espírito Santo, mas derruba os ídolos do coração de uma pessoa e leva um crente a perceber quão necessitado ele é da graça de Deus a cada dia. Mas o ensino pentecostal derruba, põe no chão, põe o pé na cabeça, no pescoço e vai expulsar o demônio porque eu estou cheio do Espírito. O encher do Espírito Santo não gera descontrole emocional numa pessoa, nem choro descontrolado que eu não consigo parar, nem riso descontrolado que eu não consigo parar. Gera domínio próprio, gera maturidade, sabedoria, paz. Ele não suprime, ele não descontrola como faz uma droga eufórica. Eu perco o controle de mim mesmo, eu sinto depressivo depois de uma dose de cocaína. Quando eu estou com álcool na cabeça, eu não tenho o que fazer, eu faço tudo de uma vez. Não, queridos, não vos embriagueis com os vinhos que nós encontramos por aí, mas sede cheios do Espírito Santo. O encher do Espírito Santo jamais contradiz o ensino claro da palavra de Deus, que foi escrita pelo próprio Espírito Santo de Deus. Mas o ensino do pentecostalismo sobre o Espírito Santo empurra a palavra de Deus para um lado e coloca emoções e sensações e experiências em pé de igualdade com a palavra de Deus, a emoção humana e a sensação, ó queridos, quão diferente.
é o encher do Espírito Santo de Deus. Uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus, ela é santificada, porque o nome é Espírito Santo de Deus. Não dá margem o encher do Espírito Santo de Deus à carnalidade, nem justifica erros, nem propinas. Uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus, ela não está livre da lei moral de Deus, mas ela ama e submete a lei moral de Deus. Mas o ensino de muitos sobre o Espírito Santo de Deus produz mau exemplo. E o que você encontra hoje é superpastores adúlteros, supercrentes com dupla unção do Espírito Santo de Deus que espancam suas esposas e sonegam seus impostos. Como alguém poderia reivindicar uma dupla unção do Espírito de Deus, do Espírito Santo de Deus, e viver fora da lei moral de Deus? Bem, deve estar claro essas coisas em nossas mentes. Deve estar muito claro a doutrina da palavra de Deus. Quanta confusão, quanto erro. O Espírito Santo de Deus não substitui a lei de Deus na vida do crente, nem se opõe ao cumprimento da lei moral de Deus. E assim, queridos, ninguém pode agir levianamente e dizer foi o Espírito Santo de Deus que permitiu. Se você é um crente de verdade e você é negligente em tuas tarefas e deveres, e preguiçoso ou desorganizado, e você perde oportunidades, e perde a entrevista de trabalho, e perde isso e aquilo, não diga, talvez foi a vontade de Deus que eu não tenha passado por isso. Porque o Espírito Santo de Deus não gera tais coisas irresponsáveis em um crente. Ele ativa a disciplina, um senso de responsabilidade e dever para com o próximo. Ele ativa a mente, a consciência, mas o que nós vemos por aí é exatamente o contrário disso. Bem, nós devemos começar cada dia em oração, reconhecendo as nossas necessidades diante de Deus. E rogar a Ele por graça e por favor contra aquelas velhas tentações, por santificação, por um testemunho no serviço do Senhor. E conforme nós fazemos isso, e oramos por força e vigor e graça de Deus, fluência, ousadia e autocontrole, bem, nós recebemos um preencher do Espírito Santo de Deus e um preparo extra do Espírito Santo de Deus, porque essa é a vontade de Deus na nossa santificação. E assim o Espírito Santo de Deus nos dará essa unção e esse preencher para toda obra que glorifica ao Senhor. Bem, pense diariamente sobre o Espírito de Deus como alguém que reside permanentemente dentro de você. Não alguém que vem, volta e sai em medidas. Ele está dentro de você. Veio na conversão. Isso deveria tornar todo crente desejoso de uma obra cada vez maior da segunda pessoa da Santa Trindade que habita dentro dele, dentro dela, uma obra de santificação, mais certeza, mais comunhão, mais alegria, mais sentimentos e emoções espirituais bíblicas, mais obediência, mais sacrifício, mais viver para as coisas dos altos, mais libertação de erros doutrinários, mais firmado na palavra de Deus. Amigos, os judeus, nos dias do Senhor Jesus Cristo, eles falhavam em duas coisas. E nós lemos sobre isso em Mateus 22, 29. Uma das primeiras coisas que eles falhavam era não conhecer a palavra de Deus. E a segunda coisa que eles falhavam era não conhecer o poder de Deus. Será que essa também é a nossa grandiosa necessidade em nossos dias? Conhecimento da palavra e do poder de Deus para viver a palavra de Deus nas igrejas, nos púlpitos, em nossas vidas individuais. A vida cristã começa por uma obra do Espírito Santo na conversão. A vida cristã é uma vida guiada pelo Espírito Santo por toda a jornada para o céu. Na conversão, o Espírito Santo de Deus nos deu o passaporte do céu. Nessa jornada, Ele nos dá o caráter de um cidadão do céu. Sem essa santificação, ninguém entrará no céu e verá ao Senhor. O Espírito Santo de Deus, uma vida completa, você e eu precisamos desse poder do Espírito Santo, dessa unção do Espírito Santo, desse preencher. Será que eu vim na igreja errada hoje? Não. Essas são nossas palavras, na palavra de Deus. Fuja do artificialismo que você vê em toda parte, que trocam a unção e o preencher do Espírito Santo de Deus por emocionalismo gospel,
e gritaria e comoção. Fuja para longe dessas coisas e volte-se à palavra. Essa é a palavra do Espírito Santo de Deus. E você estará seguro nela e será um crente agradável a Deus hoje e um crente frutífero pelo resto da tua vida. Ame essa palavra, agarre-se nela com um abraço de morte, conheça, engula a palavra de Deus, reconheça as doutrinas da fé, firme-se nela, clame a Deus a cada dia por auxílio para vencer o velho homem, a velha mulher, para ser frutífero, para alcançar almas, para ser disciplinado. E quando você fizer isso, Ele te encherá do Espírito Santo. E você andará na plenitude do Espírito Santo. Essa é a vontade de Deus para nós. É que Ele nos abençoe. E Ele fará, se nós o buscarmos.